Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nos assistem aqui na TV Câmara, em suas casas. Existem algumas manifestações que, quando a gente fala muitas vezes, parece que é verdade. Também é muito fácil ser do contra. Eu fui, esses dias conversando, eu dizia assim, eu já fui pulador de valeta. Não esse pulador de valeta que existe, parece que uma função, um cargo na política brasileira, onde eu passei a conviver e ouvi também depois que passei a me envolver com a política, os puladores de valeta. Pois tem gente que quer que continue existindo pulador de valeta, porque interessa ter pulador de valeta. Mas eu vou voltar a dizer que eu fui pulador de valeta. Eu já morei, né, quando eu era pequeno, morei em bairro onde havia valeta. E eu, muitas vezes, tomei banho na valeta. A valeta, nós sabemos, né, que acaba recebendo... Poderemos voltar a tomar banho em valeta. Podemos voltar a tomar banho em valeta. Alguns gostam de estar no meio da valeta, porque a gente sabe que na valeta acaba sendo despejado o esgoto, né, porque acaba sendo coletado pelas valetas. Tem gente que não sabe... Aliás, esse ano, numa exposição que houve na prefeitura, eu entrava juntamente com uma pessoa e perguntei, tu sabes o que é aquilo? Era um recipiente de madeira em forma de cone, com a boca mais estreita do que a base, deve ter 1,5 metro de altura, e a pessoa me disse, não sei para quê, o que é aquilo? Nunca vi uma coisa igual. E aí eu disse, aquilo é um cubo, ou um cabungo, pois eu também já fiz cocô no cabungo. Eu também já morei onde nós precisávamos utilizar a casinha lá no fundo da casa e muito corria atrás do caminhão do cabungo, né, brincando com os cabungueiros. Pois tem gente que quer que continue existindo isso em Pelotas. Porque se nós temos apenas 60% do esgoto coletado e 30% tratado, a maioria dos pelotenses vive como naquela época em que eu brincava na valeta e corria atrás do caminhão do cabungo, atrás dos cabungueiros. Então é muito fácil se manifestar quando se tem conforto, quando na sua casa nós temos esgoto tratado, quando temos o esgoto coletado e tratado. Eu me lembro, o caminhão do cabungo ia indo e depois ele atirava lá no fim da Tiradentes, atirava lá, né, no São Gonçalo, e traziam de volta os cabungos limpos. Pois é, Pelotas não quer mais viver na era do cabungo, na era da valeta, e para isso nunca vai ter dinheiro em Pelotas, senão através de uma PPP. E como eu já disse outras vezes, não é o governo de Pelotas. Eu, pelo menos pare meu tempo, porque eu vou falar os 10 minutos. Pois os parasitas que acabam também, nós encontramos nas valetas, existem por aí também na política. Existem por aí no serviço público. E tem interesse em que isso continue. A lei, então nós temos aí 60% de esgoto coletado e 30% de esgoto tratado. Nós temos apenas 400 quilômetros de valeta em Pelotas, é pouca coisa, né? Nós temos, aliás, mais ou menos o que nós temos de rua sem pavimento, nós temos de valeta. Então, mas tem gente que quer continuar com isso. Vai continuar as valetas, presidente. Vai ser feito esgoto e vai continuar as valetas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
as discussões sobre esse assunto, elas não foram tão rápidas quanto anunciam aqui, né? Porque em agosto, quando foi lançado o procedimento de manifestação de interesse, o prefeito já havia convidado os vereadores para conversar. O prefeito convidou toda a área de jornalismo, mídia, enfim, para uma entrevista coletiva. Então, isso vem sendo discutido desde agosto, não é? Aliás, a votação que houve aqui na Câmara, ela foi simplesmente sobre a constitucionalidade da lei, aquela que houve, que anularam. Não se discutiu o projeto, não se discutiu. E a constitucionalidade nas comissões, isso comumente se vota muito rápido. Aliás, ontem nós vimos como se vota rápido, sim, e como também se anula a votação rápido. Então, isso aí é uma discussão que serve para quem quer fazer barulho. Agora, grande parte da população, isso nós temos aí 350 mil habitantes em Pelotas, né, mais de 20% é que tem esgoto tratado. Uma parte para o vereador Anderson. Oi. Não, se nós considerarmos que em Ribeirão Preto, acho que ex-ministro Antônio Palocci fez uma PPP e hoje Ribeirão Preto está 100% saneada. Engraçado, vocês são engraçados. Quando o vereador Antônio Pérez falou em Santa Catarina, ninguém mandou ele se mudar para lá. Agora eu tenho que me mudar. Eu só estou citando exemplo. Engraçado que ninguém vai me calar. Eu quero dizer o seguinte: privatização é entregar o público à iniciativa privada. PPP é a conversão do que foi feito em 35 anos pro público. Eles devolvem pro público. E mais, não existe um motivo para preocupação com o desemprego. Nunca foi ventilada a questão do desemprego. E mais, nós temos aqui a bancada do PDT, que se manifestou. Que engraçado, o vereador Anselmo Rodrigues concedeu o Parque do Trabalhador por 99 anos ao SESI. Eu não me lembro de ter podido entrar no ginásio do SESI. Aquilo ali não tinha lei da PPP naquela época, agora deve estar classificada como PPP. E foi uma guerra, se não me engano, o vereador Adalim Medeiros, que acabou aprovando, na verdade, com o voto de Minerva, me parece que foi assim, e agora o PDT estranhamente se lança contra a PPP. A gente não entende. É aquela coisa, vereador Viana, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, em instância federal, municipal ou em qualquer instância. E para encerrar, o ex-governador Tarso tinha um projeto pronto para a PPP da Corsã. Não deu tempo dele fazer, porque ele iria fazer também. E a presidente Dilma indica a PPP para saneamento, mas só Pelotas não pode fazer saneamento. O certo é que Pelotas nunca vai ter 350 milhões de financiamento para fazer, né, para resolver o problema do esgoto. Com a PPP terá. O SANEP não tem condições, e realmente não tem, físicas financeiras de fazer isso também. Não tem. Né? E é possível, sim, através. A lei, essa autorizativa, ela é pequena mesmo, autorizativa. Mas, para fazer a autorização, consta na lei as leis 11.079, que institui normas para licitação e contratação de PPP, a lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previstas, aliás, no artigo 175 da Constituição, a Lei 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, terão que ser cumpridas, a Lei 11.107, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também acaba sendo inserida nesse contexto. Então, se nós quisermos uma Pelotas saneada, se nós quisermos resolver esse problema, se nós não quisermos mais viver no meio da valeta e voltar ao tempo dos cabundos, é preciso, sim, é preciso fazer a PPP. E a tarifa, quem já
carimbou o valor da tarifa foi a Câmara. A tarifa já está lançado o valor, porque na lei que nós aprovamos da água por consumo, já está o preço da tarifa do esgoto. Então, a lei é que determina a tarifa do esgoto. Se houver a PPP, a empresa, né, que venha a ganhar a licitação, ela vai cobrar aquela tarifa que já foi estabelecida por lei também. Então, os riscos só existem para quem quer ser do contra, e é muito fácil ser do contra.